Temos essa visão diferente sobre o que é fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína e uma fé inabalável. Então abra sua vida comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Apenas um versículo para nós meditarmos na palavra de Deus e assim ouvir a voz do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus, aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6, todos acharam? Amém. Versículo 6 nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mais uma vez, para nossa memorização, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Amém, Jesus, glória. Aleluia. Glória a Jesus. O livro de Hebreus, capítulo 11, fala sobre a natureza da fé. Mas não fica só na expectativa de uma narrativa da natureza da fé, que explica detalhadamente, mas também o livro de Hebreus, capítulo 11, também reflete e nos dá exemplos sobre homens e mulheres também de fé que entraram na galeria dos heróis. Então o livro de Hebreus capítulo 11 é um capítulo famoso, a qual, se nós lemos, nos enche de esperança, nos enche de alegria, porque se nós vemos que todos esses homens e mulheres que passaram por tantas as coisas e obtiveram fé, e obtiveram a resposta de Deus, obtiveram milagres, obtiveram bênçãos, assim também nós vemos que o que eles passaram através da fé, nós também vamos ter as bênçãos do Senhor. Mas o intuito dessa campanha que o Senhor vem nos informar é que a fé, ela vai muito mais além do que isso. E o versículo 6 de Hebreus, ele deixa bem claro a nós que, de fato, ou seja, ele está frisando que verdadeiramente, sem a fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Porque a fé não é para agradar a mim mesmo. Já começa por aí. A fé não é para agradar a mim mesmo, para que eu venha ter uma expectativa de mim mesmo. A fé tem que agradar a Deus. Para nós memorizarmos, a fé tem que agradar a Deus. A fé não pode me agradar. Primeiramente, sobre a questão da fé, a fé tem que agradar a Deus. A minha fé tem que chamar a atenção de Deus. Meu Deus. Porque o versículo 6, ele explica bem detalhadamente, dizendo que porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Deus existe. Ou seja, aqueles que creem no Senhor, aqueles que se aproximam de Deus, têm que crer que Deus existe. Porque muitos aí fora não creem em Deus. É por isso que nós vemos muitos ateus que não acreditam em Deus. Mas se eu aproximo de Deus, se eu quero conhecer mais a Deus,
eu tenho que aproximar dele. Aleluia. Porque não adianta, aleluia, eu querer conhecer a Deus se eu não entro no quarto da intimidade. Aleluia. Não tem como eu conhecer a Deus e ter fé se eu não tenho uma proximidade para com Ele. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, ou seja, quanto mais você acha que você já conheceu de Deus, meu irmão, nem eu conheço a autoridade e o poder de Deus. Eu tenho que cada vez mais ir até Ele. Eu tenho que cada vez mais e mais ir até a presença de Deus e buscá-lo, querer conhecê-lo, como já foi ministrado no estudo, desejá-lo, ter a presença de Deus sobre a minha vida. Por isso que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É isso que acontece com aquele que busca com fé. Se eu me aproximar de Deus com fé, crendo em Deus, Deus assim me recompensará. Se eu aproximar de Deus, Deus assim, pela fé que eu creio, e a minha fé agradando ao Senhor, a minha fé com o agradar do Senhor, o Senhor assim irá me abençoar. Glória a Deus. Por isso que a busca constante em Deus, ela tem que ser necessária. A busca perante o Senhor, ela tem que ser necessária. E algo que o Espírito Santo, ele vem nos informar nesta noite, sobre esta campanha sobre fé. E algo que o Espírito Santo me chamou muita atenção, e eu quero ministrar sobre a igreja, porque a fé, ela vai exigir de nós obediência. Aleluia. Eu vou repetir: a fé vai exigir de nós obediência. Porque todos os homens e mulheres que passaram por essas galerias, eles tiveram primeiro obediência, para assim chegar, aleluia, ao propósito do Senhor, e assim obtiveram respostas, milagres e curas. E o primeiro exemplo que nós vemos é o exemplo de Abel, porque Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E o sacrifício de Abel agradou tanto a Deus, porque Abel foi obediente a Deus. Aleluia. E na sua obediência gerou a fé. E automaticamente, quando eu obedeço, e automaticamente quando gera a fé me faz crer nas coisas, aleluia, imagináveis. Porque ele ofereceu o maior sacrifício perante Deus. O seu sacrifício de obediência e fé foi o melhor e agradou a Deus. E Deus, vendo que o sacrifício de Abel era um sacrifício de obediência, era um sacrifício de fé, Deus se agradou. Mas o sacrifício de Caim, Deus não se agradou, porque primeiro, não obedeceu. E isso é grave. Ele não obedeceu e mesmo assim queria ofertar perante o Senhor. Então não tem como nós queremos falar de boca para fora que nós temos fé, se a minha conduta de obediência não agrada o Senhor. É verdade, Jesus. E é o que nessa campanha o Senhor, ele vem nos informar esta noite, que é o que nós estamos muitas das vezes fazendo. E o Senhor me chamou a atenção sobre essa palavra de fé. Nós, da boca para fora, proferimos que temos fé. Da boca para fora, nós enchemos os nossos corações e dizemos: eu tenho fé, eu vou crer, eu acredito, Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar. Mas a minha atitude não condiz com as minhas palavras. Aleluia! Tem alguém aí? Glória a Deus. As minhas atitudes não condiz com o que eu falo. Se eu falo que eu tenho fé, as minhas atitudes de obediência, ela tem que gerar uma fé genuína e verdadeira. Aleluia.
Porque, aleluia, é muito fácil nós falarmos que temos a fé. É muito fácil, é o que nós acontecemos, e muitas vezes aconteceu isso comigo, de eu falar, eu tenho fé, eu creio que Deus vai mudar a situação, que Deus vai reverter o quadro, mas a minha atitude, a minha obediência não está casando com aquilo que eu falo. Não está sendo, aleluia, no mesmo parâmetro. Porque todos esses homens e mulheres tiveram fé mediante a obediência. Primeiro Abel ofereceu a Deus, porque obedeceu. Enoque andou com Deus e foi translatado para não ver a morte, porque obedeceu. Noé construiu a arca, e o Senhor mandou ele construir a arca num tempo a qual Deus iria destruir o mundo. E o que Noé fez? Obedeceu. Aleluia! E se Noé não obedecesse? Porque Deus deu as medidas da arca. Deus falou para Noé, construa uma arca de madeira. E não tem que ser qualquer madeira, tem que ser madeira boa. Enoque andou com o Senhor, aleluia. E ao andar com o Senhor e ser um testemunho para nós, Enoque foi translatado para com Deus. Obediência. É por isso que a obediência, ela tem que fazer parte das nossas vidas mediante a fé, porque no versículo 1 já está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É como o evangelista Wellington sempre ministra e marcou isso em nós, é trazer à existência aquilo que não existe. Então, para eu trazer à existência aquilo que não existe, primeiro a minha atitude tem que condizer com aquilo que eu vou ter a certeza. Aleluia. Porque a fé, ela vai muito mais além. Se nós queremos ter essa fé inabalável, nós temos que ter a atitude de homens e mulheres de Deus com fé. Porque, aleluia, pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Porque quem tem fé, ele não tem medo da morte, mas ele tem a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu, e está escrito: o viver com Deus é lucro e o morrer é ganho. A Bíblia diz, aleluia, que pela fé Noé, divinamente instruído, aleluia, acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, a fé é obediência. Noé obedeceu, construindo uma arca, e assim toda a sua família foi salva. E detalhe, aleluia, a Bíblia diz que pela qual Noé condenou o mundo. Noé ainda construindo a arca, ele pregava dizendo: vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio. E acreditaram o evangelista Wellington na pregação de Noé? Noé, ele tinha certeza, porque a sua atitude condizia com o que aquilo lhe falava. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele tinha fé, porque o mesmo Deus que deu as medidas da arca é o mesmo Deus que vai salvar a minha família. E é a mesma coisa que Deus está dizendo para nós: se você proferir, se você acreditar, e se a sua vida, a sua atitude também for de fé, eu o recompensarei, te diz o Senhor. Glória a Deus. E pela fé, aleluia, isso eu acho maravilhoso, versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ou seja, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vem viver comigo. Promessas de fé. Obediência. Glória a Deus. Porque ele foi
e ouviu a voz de Deus. Fé é ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Fé tem promessa. Eu vou repetir: fé tem promessa. Glória a Deus. Aleluia. Mas há algo interessante também, que no livro de Hebreus nos relata que alguns homens obtiveram milagres e curas por fé, mas outros também não obtiveram milagres, aleluia, sobre a terra que eles estavam vivendo, mas tinha uma terra superior. Então, meu irmão, eu venho declarar da parte de Deus: vai ter coisas que você vai viver pela fé, que você não vai ver aqui, mas você vai ver lá na glória com Jesus. Pregador, mas eu quero ter fé para ver as promessas acontecerem aqui na terra. Eu sei, e isso nós queremos almejar. Eu também quero ver, aleluia, as promessas de Deus mediante a fé acontecer na minha vida. Mas Deus, Ele tem uma pátria maior. Deus tem algo superior. Deus tem um galardão para você nos céus. Se você não conquistar aqui na terra, meu irmão, tu conquistarás nos céus. Aleluia. Mediante a fé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Versículo 13, isso nos prova: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, e vendo-as, porém, de longe, e saudando-as sobre a terra. Vai ter coisas que nós não vamos ver aqui, vai ter promessas que nós não vamos ver aqui, mas tem promessas lá em cima, que estão guardados para aqueles que verdadeiramente viveram pela fé. Meu Deus. Obediência, meu irmão, te garantirá a salvação. Glória a Deus. A tua obediência aqui na terra vai garantir o teu galardão dos céus. Mas olha que interessante, a obediência juntamente com a fé, meu irmão, se prepare para viver o sobrenatural de Deus. Então mude, aleluia, o conceito que você tem sobre fé. Não é só falar, mas sim viver pela fé. Eu vou obedecer porque eu tenho fé. Eu vou acreditar porque eu tenho fé. Nós precisamos obedecer. Aleluia. Deus tem tanto, aleluia, falado conosco acerca da obediência, e não é diferente nessa campanha. Deus vai falar de novo: quer ter fé, obedeça. Quer ter fé, acredita. É muito fácil nós falarmos, aleluia, que nós temos fé, mas se a minha atitude, se o meu andar, se o meu caminhar não condiz com o que eu falo, vai ser anátema, vai ficar ao vento. A minha fé não vai prosperar, não vai acontecer como o pastor Douglas ministrou aqui: se tiveres fé como um grão de mostarda. Sendo que a minha obediência não é o suficiente para mover uma montanha. Aleluia. Deus está falando aqui nesta noite: é necessário nós obedecermos para nós obtivermos fé, e assim, mediante a fé e a obediência, nós teremos o milagre concedido. Abraão, novamente, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque, porque Deus pediu Isaque para Abraão, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Aleluia. E Abraão obedeceu a Deus, tanto quando Deus falou para ele sair da sua parentela, como Deus pediu o seu filho. Isso é forte, porque o mesmo Deus que vai exigir de você obediência no começo, vai exigir de você obediência no final. Então não adianta ser oscilante. O que acontece é que nós estamos sendo muito oscilantes, a igreja do Senhor. Hoje eu tenho fé, depois eu não tenho fé. Um mês eu tenho fé, outro mês eu não tenho mais. Mas Deus está dizendo: eu não quero mais que você fale só de boca para fora. Eu quero que você tenha atitude de fé, porque o mesmo Deus que te chamou de obediência em fé no começo é o mesmo Deus que está exigindo de nós obediência em fé até o final. Glória a Deus.
Porque, aleluia, Abraão, ele creu que se o próprio Deus pediu meu filho em sacrifício, é o mesmo Deus que vai ressuscitar o meu filho. Olha que fé que é essa. Olha que fé maravilhosa. Hoje, se Deus pedir qualquer um dos seus filhos aqui essa noite, qual seria a sua reação? Um filho marca muito a vida da gente. E nós aqui também somos filhos. Mas o que acontece é que muitas das vezes quando Deus pede algo difícil para nós murmuramos e às vezes nós reclamamos: Senhor, mas é isso mesmo? Eu tenho que sacrificar isso mesmo? Eu tenho que perder isso mesmo? Eu tenho que fazer isso mesmo? É Deus dizendo: tem que perder, porque se você perder comigo, você vai ganhar. Glória a Deus. Aleluia. Pela fé, versículo 20, pela fé igualmente Isaac abençoou Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estava para por vir. Ou seja, a fé também é uma bênção. Para também abençoar alguém, para melhorar para nós, para abençoar alguém eu tenho que ter fé. Não basta eu só dizer para alguém: Deus te abençoe, mas eu tenho que crer, Renan será abençoado. Glória a Deus. Eu tenho que crer e olhar se eu estou abençoando a vida do irmão Antônio. Eu tenho que crer e ter fé que Deus abençoará a vida do irmão Antônio. Aleluia, Jesus. Eu tenho que ter fé para abençoar alguém. E o mesmo também aconteceu, aleluia, com José. Próximo de seu fim, ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José, chegando ao auge da sua vida, e ainda a sua toda a parentela habitando no Egito, José falou com os seus irmãos e disse: quando vocês forem para a terra da promessa, levem os meus ossos daqui, porque eu não quero ser enterrado aqui, eu quero ser enterrado na terra da promessa. Aleluia. Porque quem tem fé, ele crê que a sua pátria não é aqui, mas a sua pátria é Jerusalém. Aleluia. E pela fé, versículo 23, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Versículo 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés escolheu ser com Deus. Ele estava no Egito, mas ele não fazia parte do Egito. Era terra passageira. Moisés é um exemplo de fé para as nossas vidas. E a Bíblia diz que ele abandonou o Egito e, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés não escolheu ser como Faraó. Ele era Deus dos hebreus. E no mesmo cenário, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E atravessaram pela fé o Mar Vermelho, como por toda a terra seca. Pela fé. Milagres sobrenaturais. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Versículo 30, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Ou seja, a fé gera temor. Porque no livro de Josué, aleluia, se ouvia a fama dos deuses dos hebreus.
e muitos tinham medo, porque, aleluia, eles estavam peregrinando sobre as terras para conquistar a Canaã. Então, por onde o povo de Israel passava, muitos tentavam até mesmo no meio do caminho querer, aleluia, destruir o povo de Israel, mas Deus estava com eles. E quando a Bíblia diz que agora, chegando a Jericó, para destruírem as muralhas de Jericó, Raabe, aleluia, ela acolheu os espias, porque eles adentraram, aleluia, nas terras de Jericó, para, aleluia, ver a terra, mas aquela terra não ia ficar de pé, diante de um povo que estava obedecendo a Deus, aleluia. Aleluia. E Raabe, aleluia, ela soube a respeito dos Deus dos hebreus, ela teve temor. Ela poderia muito bem ali, muito mesmo, acolher os espias e armar um laço e falar: eu vou matar eles aqui mesmo. Mas ela ouviu a fama do Deus de Israel, ela temeu a Deus, fez um acordo com os espias e ela disse: se eu ajudar vocês, salve a mim e a minha casa. Aleluia. Então os espias disseram: se você colocar esse bordão vermelho sobre a sua janela, no dia que for para nós adentrarmos sobre essa terra, nós iremos ver o bordão e nós iremos ver que a sua casa precisa ser salva. A fé gera temor, porque diz a palavra de Deus no livro de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. É isso que o Senhor nos chama a atenção. A fé é muito diferente do que nós falamos e vemos. É muito diferente daquilo que nós falamos e vemos. Não basta só falar de fé, não basta só nós, aleluia, criarmos expectativa. Tem que ter mudança, tem que ter atitudes novas, tem que ter, aleluia, atitudes novas sobre fé. Como já foi ministrado aqui, aleluia, talvez você está orando por um parente seu, está orando pela sua família, e às vezes você acha que está sendo cansativo, mas Deus está dizendo: continua perseverando. O evangelista Wellington deu testemunho da sua própria vida aqui, quantas vezes de choro, mas perseverando é que nós vamos ter milagres. Glória a Deus. Aleluia. Atitude de fé. Muitos desses homens tiveram obediência na sua vida. Muitos deles tiveram a fé não só falada, a fé não só fingida, mas tiveram uma convicção de fé. Que esta noite, que nesta campanha, é campanha para nós, aleluia, mudarmos o nosso conceito sobre fé e temos uma atitude diferente sobre fé. E se você tem algo, aleluia, que você vai colocar no altar do Senhor sobre essa campanha, coloque com convicção, mas também tenha atitude. Tenha atitude para você obter o seu milagre. Eu convido você a se colocar de pé, para nós fazermos esta oração. E eu não sei o que você vai apresentar perante o Senhor, mas apresente a sua vida, a sua família, a sua parentela, alguém que precisa de oração. Vamos fazer diferente. A campanha sobre fé é nós agirmos diferente. Não vai ficar só na nossa boca, não vai ficar só de falar. Temos que ter atitude. Chegou o momento, igreja, está chegando o momento que nós temos atitudes. Obedecer, obediência. Porque se o Senhor nos chamou a atenção sobre obediência, até mesmo na fé, Deus vai nos chamar a atenção sobre muitas e muitas coisas. Então não basta só nós falarmos, vamos viver verdadeiramente. Convido você a fechar os seus olhos. Espírito Santo de Deus, é nessa hora que nós nos posicionamos diante da sua presença. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, e também nós pedimos perdão sobre este conceito que nós criamos sobre fé.
Pai amado, nós enchemos as nossas palavras, as nossas bocas e dizemos que com convicção nós vamos ter fé, que nós temos fé, que nós vamos alcançar a região. Mas as nossas atitudes, Pai, têm sido falhas. As nossas atitudes, mediante a fé, muitas das vezes têm sido falhas. E nós pedimos perdão, Senhor, porque até mesmo numa questão de ato impossível, quando nós vemos algo que talvez para os médicos o quadro é irreversível, e aí a nossa atitude é o desespero, é a angústia, é o choro. Isso faz parte do ser humano. Mas, Pai amado, nós, aleluia, temos que ter uma atitude diferente. Que se mesmo o diagnóstico do médico for, aleluia, que é o fim, que não tem mais jeito, a nossa obediência e atitude de fé vai agradar ao Senhor e vai trazer a resposta que nós necessitamos. Ainda que o quadro for de morte, mas a melhor resposta vem do Senhor. A palavra de Deus nos diz, Pai amado, que quando aquela mulher que não pediu um filho, quando ela teve os seus filhos nos braços, aleluia, e quando o seu filho morreu nos braços, ela não enterrou o seu filho, a mulher sunamita, mas ela foi até o profeta, aleluia, porque ela não aceitou a morte sobre a tua casa. Ela teve atitude, aleluia, e foi até o profeta do Senhor, porque ela necessitaria de um milagre sobre a tua casa. Porque mesmo diante da morte, mesmo, aleluia, diante do luto, ela teve atitude, foi até atrás do homem de Deus. E é o que falta para nós, Senhor, meu Pai amado, nesta noite. É o que falta para nós, é termos atitude de fé, é termos a obediência. Porque, Pai amado, Senhor, não adianta nós falarmos e nós não temos atitude. Nós proferimos fé, mas não temos atitude de fé. Nós temos, aleluia, que viver pela fé, porque até a palavra de Deus, e é sobre ela que nós estamos ministrando, é sobre ela que nós respiramos, é sobre a palavra de Deus que nós se movemos e vivemos. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E se nós somos justos, Pai amado, nós viveremos pela fé. Mas se nós somos roubadores, se nós somos enganadores, se nós formos, Pai amado, até mesmo, Pai amado, Senhor, Pai amado, Senhor, aleluia, enganadores do Senhor, nós não viveremos pela fé. A nossa fé não passará do teto, a nossa fé não vai agradar ao Senhor, a nossa fé não vai, aleluia, conseguir conquistar o coração de Deus. É por isso que esses homens e mulheres obtiveram respostas, obtiveram milagres, conquistaram perante a terra. Outros deles, Pai, conquistaram uma pátria superior, porque mesmo assim, o que não conquistaram aqui na terra, conquistarão lá nos céus. Porque, Pai amado, o Senhor, é mediante a fé que nós conquistaremos. Mas a nossa fé tem que agradar ao Senhor. A nossa fé tem que agradar ao Senhor. A fé não é para agradar a nós, a fé não é para agradar a mim, a fé não é para agradar a igreja, a fé não é para agradar pastor, a fé não é para agradar diáconos, a fé não é para agradar aqueles que estão aqui. Mas a minha fé perante Deus, ela tem que se agradar, ela tem que agradar ao Senhor primeiramente. É primícia, é obediência, é atitude perante o nome do Senhor. E quantas das vezes, Pai amado, nós temos errado, quantas das vezes nós temos falhado, Pai amado, porque, Pai amado, o Senhor, Ele vem nos falar que primeiramente buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É busca constante perante o Senhor, é procurando viver, agradar ao Senhor, e não é o Senhor me agradar, é eu agradar ao Senhor. Não é pela minha natureza, não é pelo meu conceito,
não é pelo meu intelecto, não é, aleluia, pelas minhas formas de ver as coisas, mas é agradar ao Senhor. Como está a minha fé perante Deus? Será que está agradando para eu ter um milagre dentro de casa? Será que está agradando para eu ter um milagre no meu trabalho? Será que a minha fé condiz com a minha obediência? Será que eu vou viver as promessas de Deus? Será que eu vou almejar a bênção que já está nas regiões celestiais? Aleluia, quem crê recebe, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Meu irmão, a tua fé já está ordenada por Deus, mas Deus quer ver a tua fé para você receber o seu milagre. Aleluia. Deus está dizendo que a nossa fé a nossa bênção já está pronta. A tua bênção, meu irmão, já está pronta. Deus não vai preparar, já está preparado. Mas Deus está olhando para nós e está dizendo: me agrade, tenha fé para você receber. Tenha atitude. Deus não vai derramar bênção se não está preparado na terra. Aleluia, por isso que a palavra de Deus diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. É uma via de mão dupla. Eu tenho que estar conectado para receber. Eu tenho que estar conectado, aleluia. E eu estando em Deus e Deus em mim, eu receberei as ricas bênçãos do Senhor. Aleluia. É conexão perante Deus. As nossas bênçãos já estão preparadas nas regiões celestiais. Deus, nesta noite, Senhor, prepara os teus filhos para eles viverem em fé, porque eu creio que há uma bênção sendo, aleluia, liberada sobre eles. Mas que nós, Pai amado, mediante esta campanha, que nós venhamos, Pai, viver verdadeiramente pela fé, e temos essa atitude de fé, temos a certeza de que Deus existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Ah, Senhor, tua palavra é maravilhosa e verdadeira, porque a tua palavra nos corrige, nos exorta, nos consola. Portanto, Pai, fica conosco nesta noite, e que os seus filhos, Pai amado, venham, aleluia, estar na graça e no regozijo do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia.